esse webinário, para que, né, cada um possa ver ao seu tempo, mas dou as boas-vindas a quem já está aqui, quem vai assistir depois. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todos e todas. E a temática de hoje, ela não é uma temática, né, fácil, mas a gente, né, como vertentes, e que temos como propósito nutrir uma cultura de saúde mental baseada em evidências, a gente busca traduzir questões científicas numa realidade onde a gente possa agir. Então, o tema de hoje, quando o mundo preocupa saúde mental, clima e juventude, o impacto da crise climática nas emoções, no futuro das novas gerações, nós vamos ter hoje convidados incríveis, que é a Dandara, que vai depois, né, tá falando depois de mim, vai falar sobre essa pesquisa do Ministério do Meio Ambiente, a Karen, que vai falar sobre o trabalho que a gente fez em cima dessa escuta, né, sobre a saúde mental de juventudes nessa parte da pesquisa, e o Matheus, que está contribuindo com a gente aí com a sua vivência como um ativista em clima há muito tempo, né? Então, quando o mundo preocupa, por que preocupa? Porque, recentemente, as últimas notícias já nos colocam diante da não volta mais de 1,5 grau a mais, né, de temperatura. E isso, de alguma forma, está sendo sentido pelas crianças nas escolas, pelos jovens, né, no planejamento do seu futuro. Isso, de alguma forma, nos afeta emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, e é preciso, né, olhar para isso de forma específica e ver como podemos, né, agir de forma positiva, porque os sentimentos que são ruins, né, eles muitas vezes ou nos mobilizam ou eles nos colocam diante de agirmos negativamente contra a gente e contra os outros. Então, junto com esse tema, vem vários temas de injustiça, né? As pessoas se sentem medo, raiva, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses sentimentos, mas antes disso, a temperatura, né, mudança de temperatura que gera aí não só a questão de calor, mas de excesso, né, de desequilíbrios gerais na natureza, de grandes chuvas, de grandes secas, né, de emergências climáticas que geram, né, fogo, poluição do ar, são vários aspectos que estão afetando a nossa saúde física e mental, né? E esses efeitos, eles podem ser diretamente, se eu estou ali dentro de uma área vulnerável que sofreu isso. As pessoas dentro do Rio Grande do Sul, né, viveram a enchente, as populações da floresta viveram a seca, né, aqui do Nordeste, do Norte, não tinham, né, como pescar o peixe. Então, diretamente, as pessoas estão ali impactadas e sofrem as consequências físicas e emocionais disso. Indiretamente, alguém que está numa certa distância, mas que sofreu porque não pôde mais comprar um produto que tinha dentro de uma produção que estava ali dentro da área que foi afetada diretamente. E uma terceira classificação que a ciência hoje traz, que nos afetarmos de forma vicários, que é a gente poder imaginar como o outro se sentiu. E isso tem afetado muito as crianças e as juventudes. Por quê? Porque elas estão comprometidas com o futuro delas, né? Com esse planeta. E aí, isso, de alguma forma, a gente tem algumas pesquisas que mostraram que as crianças e adolescentes olham, e as juventudes veem muito dentro da rede social, da televisão, notícias que às vezes estão do outro lado do mundo, mas que também nos afetam, né, de alguma forma. Então, hoje, a taxonomia, todo o estudo, né, dos sentimentos, eles já trazem mais de 80 sentimentos, estados mentais que foram classificados. Então, começa de sentimentos simples, né, de medo, tristeza, ansiedade, raiva, isso vai se ampliando num detalhamento, né, e, de alguma forma, saber como nos sentimos é o primeiro passo, identificar esse sentimento, o primeiro passo
para aprendermos a lidar com ele. Então, a ideia de que a gente possa ter uma educação climática transformativa, que olhe para também a questão emocional, a questão da saúde mental, ela é fundamental. Então, isso nos uniu aí à área de educação, que Dandara faz parte do Ministério, para a gente olhar para isso. Por quê? Nós estamos preparados para vivenciar, equipados para vivenciar esse futuro, né? Então, o pessoal do clima falava antes muito em mitigação. E hoje, aqui onde eu estou, em Belém, a COP vai acontecer, e é uma COP da adaptação. É emergencial termos implementações e nos adaptarmos para o futuro, para as questões que vão nos atingir. Então, de alguma forma, o que a gente traz hoje aqui, né, como entrega do Vertentes, é um kit que vocês vão conhecer, e a gente pode, depois da COP, poder ter um outro workshop até mais amplo para podermos debatermos o que andou em relação a isso, né? E o tema da saúde mental dentro das mudanças climáticas, ele é muito novo. Para vocês terem uma ideia, em 2021, na realidade, 2023, né, foi o primeiro dia de saúde que teve numa COP, né? E 2021 teve lá um acordo na COP26, que criou uma aliança de ação transformadora em clima e saúde, mas a saúde mental esteve sempre tangenciando. Então, nós estamos aqui hoje, lançando esse kit também, fortalecendo esse momento de estarmos trazendo essa temática, conectando, né, saúde, dentro mais amplo na saúde mental e clima, para que a gente possa criar uma consciência do que a gente pode fazer para esse agir, para que essas emoções negativas não nos paralisem, mas sim nos mobilizem. E cuidar também de pessoas como o Matheus, por exemplo. Nós vamos ter aqui na COI um evento junto com a Global Mental Health que vai falar sobre esse ativismo. Então, vão trazer estratégias de cuidado para os ativistas, porque é um momento basicamente difícil para que eles possam estar, às vezes, trabalhando e não conseguindo, né, ver os resultados, né? Então, eu vou agora apresentar a Dandara, que gentilmente está cedendo o tempo dela para estar conosco. Dandara, é uma alegria enorme ter você aqui, você pode se apresentar, né? A Dandara está falando de Brasília, ela é uma profissional, né, da ciência aí, formada pela UNB, e esse alinhamento veio de olhar, né, esse olhar integral das juventudes, como a gente pode fortalecê-los para que eles possam efetivamente ser ativistas, serem protagonistas desse futuro sustentável, saudável, né, e feliz, que é o que todo mundo quer. Dandara, bem-vinda. Obrigada, Ju. Primeiro, saudar o espaço, acho que mais do que não ceder o tempo, acho que é construir esse espaço conjunto, né? Faz sentido que a gente faça essa construção, esse diálogo para outras possibilidades de presente e de futuro. Mas como o Ju já me pré-apresentou, eu sou bióloga de formação pela UNB, e agora estou na caminhada final de um trabalho de uma consultoria no Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima, dentro do Departamento de Educação Ambiental. E aí, só para contextualizar, né, por que educação ambiental, por que a gente está conectando juventude e educação ambiental, é porque a gente entende que uma educação ambiental crítica, transformadora, sensível e sensibilizadora é uma ferramenta necessária para que a gente construa essas ferramentas que possibilitem saúde mental, saúde ambiental, saúde física e transformação. Então, muito conectada aí o que Ju abriu. E aí eu queria contar para vocês um pouquinho, vou pedir licença para compartilhar minha tela com vocês. E aí eu vou parar de ver vocês, então, se vocês puderem me contar quando vocês estiverem vendo a apresentação. Estão vendo por aí? Está abrindo. De abrir. Uhum, sim, Oi? lindo. Tá. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho de um trabalho que a gente fez que culminou nessa parceria com Vertentes, e que tem feito parte de uma reconstrução da agenda na pauta de juventudes do governo federal, e aí, mais especificamente, esse olhar mais para o Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente, para começar, né, contar um pouquinho dessa trajetória com vocês,
eu preciso partir primeiro da ideia do conceito de juventude, né? Então, quando a gente vai falar da construção de políticas públicas e até de pesquisa, então, se você vai fazer um levantamento de pesquisa sobre juventudes, o termo juventudes, adolescentes, crianças, vai estar muito relacionada a pesquisas na área de educação formal. E a gente tem pouquíssimas pesquisas, né, se apropriando do conceito, da ideia de juventudes para o olhar da política pública. E por que isso é importante? Porque a gente não tem um diagnóstico completo e amplo de como que os signos, de como que os conceitos de juventude estão se entrelaçando na construção das políticas públicas. Então, né, o próprio conceito de juventude, ele é um conceito amplo e que vai variar de cultura, de local, de momento, mas tem para nós, né, ainda mais nesse lugar ocidentalizado mesmo, no Brasil não sim é ocidental, mas nesse lugar, um olhar ocidentalizado de uma transição da infância para a vida adulta, mas uma visão de um grupo, um público a ser tutorado, então, nesse lugar passivo. E aí isso reflete muito na construção das políticas públicas que vieram, que precederam as que a gente tem hoje, em que tratam a juventude como público-alvo, né? E aí a diferença de público-alvo e sujeito social, que é o público-alvo é aquele que recebe passivamente a aplicação de uma política pública, e quando ele é entendido como sujeito social, ele passa a ser construtor dessa política pública. Por que eu estou partindo dessa ideia? Porque ela diz muito sobre o lugar que a gente tem feito de levantamento, de tentar entender que juventude é essa, para construir uma nova política que assuma a juventude dentro da pauta socioambiental como sujeito social. E a gente tem um primeiro esforço em 2024, que foi de um mapeamento de grupos de juventude. Eu deixei esse QR Code para estimular que vocês conheçam o material completo. A gente tem pouquinho tempo aqui, então eu vou dar uma apresentada de alguns dados gerais, assim. Esse primeiro mapeamento, ele foi feito com a ideia de levantar onde estão grupos organizados de juventude, então não para olhar para indivíduos, mas existe juventude mobilizada na pauta socioambiental? Que juventude é essa? Onde ela está? A gente fez um disparo para um mailing que foi fornecido conjuntamente à MMA, SNJ, né, que é a Secretaria Nacional de Juventudes, a SNPCT, que é a Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, tentando ampliar um pouco o alcance, né, das juventudes indígenas e de outras origens, né, tradicionais sobre essas mobilizações, mas foi um mapeamento completamente online, então a gente entende que tem várias limitações. A gente teve a resposta de 197 grupos, então foi um levantamento bem maior do que a gente imaginou que encontraríamos, e a ideia foi realmente um pouco entender, né, eu coloquei aqui algumas dos levantamentos que a gente fez para caracterizar, entender um pouco esse perfil, né, onde é que estão esses grupos, há quanto tempo estão atuando esses grupos, quais são as estratégias de atuação, então é a partir da cultura, é a partir da educação formal, é propaganda e agitação, enfim, então para entender um pouco, e aí a gente percebeu que tem uma quantidade expressiva de grupos com uma trajetória aí já de até 6 anos de atuação, uma quantidade expressiva também de grupos com mais de 10 anos de atuação na pauta, então a gente tem grupos bem sólidos e uma quantidade menor de grupos novos, que talvez indique esse olhar de onde estão entrando essas novas juventudes, né, em que mobilização elas estão entrando nos grupos já estruturados, estão surgindo novos espaços de mobilização. Além disso, algo que foi muito importante para a gente conseguir trazer esse olhar mais transversal da política foi mapear qual era o perfil dessa juventude. E vocês veem que, né, o perfil que mais apareceu nos grupos eram grupos compostos por mulheres, seguidos de juventudes negras, de juventude LGBTQIA+. Então, isso traz para a gente, de novo, não é possível discutir a pauta ambiental, socioambiental, sem olhar para como os impactos dessa emergência e das mudanças ambientais estão se relacionando diretamente com a existência, com as corporeidades dessas pessoas, né, desses jovens nos seus territórios. E aí, por fim, tem muitos dados, mas só para a gente visualizar, isso foi um mapa interessante, que foi um mapa de atuação. Alguns grupos atuavam em mais de um estado. E aí, esse é um mapa de sobreposição de grupos, e aí mostra um pouco isso, né, o Sudeste com uma alta concentração, mas o Norte com uma quantidade expressiva também de grupos atuando, mas alguns números reduzidos em regiões onde a gente tem muito conflito de agronegócio, e trazendo de novo, né, esse olhar mais diagnóstico para que a gente consiga construir essas políticas públicas mais integralizantes. Esse primeiro mapeamento foi o primeiro olhar para onde está essa juventude. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer a construção do que seria o novo Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente. A gente tem um Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente de 2015, que não traz a perspectiva transversal e interseccional da pauta socioambiental. Então, esse primeiro olhar, que também culminou num seminário, que são essas fotinhas, né, então a gente
a partir desse seminário, desse mapeamento, de uma conversa ampliada com a juventude, a gente identificou a reivindicação de uma participação política real das juventudes, né, então uma necessidade de participação na governança das políticas, mas além disso, a educação ambiental crítica, como a Ju tinha falado, como eu costurei com ela, né, territorializada, emancipadora, como estratégia de enfrentamento, e o eixo, que é o que a gente tem trazido em todas as políticas, as discussões, que é abordar tudo isso a partir da lógica da justiça climática, e aí isso, né, nos vincula e nos justifica uma política que seja interseccional. E, por fim, outro elemento que apareceu bastante foi a comunicação e articulação, e circulação, né, desse plano e dessas políticas nos territórios, e acho que isso conversa muito com o próprio trabalho que o Vertentes tem feito e faz, né, historicamente, nessa conversa, nessa construção dialogada com as juventudes e com agentes, né, públicos e agentes sociais que trabalham com juventude. E aí isso nos levou para a consulta ampliada, que é onde vem nossa parceria aí com o Vertentes, que foi uma parceria maravilhosa, em que a gente fez um levantamento, uma consulta, foi colocada no site do Ministério, ficou quase 2 meses aberto, levantando 3 grandes eixos, né? Então, agora olhando para indivíduos, quem são as juventudes enquanto indivíduos, fazendo essa caracterização. Um segundo bloco de colaboração que foi propostas concretas do plano, então foi levantado pelas juventudes o que elas entendiam que seriam princípios, né, objetivos, e que experiências elas vivenciam nos territórios que faria sentido estarem compondo o plano, e um bloco super importante que foi essa identificação e o impacto da saúde mental das juventudes, que foi essa super parceria com a Vertentes. Não vou entrar muito nos detalhes, porque vem a Karen depois de mim aí, explicar e mostrar o material maravilhoso que o Vertentes fez a partir disso. Mas a ideia foi essa, entender quais são as angústias, quais são as vivências, desafios, mas mais do que isso, quais são as soluções e as estratégias que já estão sendo vivenciadas pelas próprias juventudes, para que esse plano ele dialogue com a expertise que a juventude vem construindo, né? Essa consulta ampliada, os outros processos participativos e nessa parceria, resultou, então, no primeiro esboço do plano, que deve ser lançado no ano que vem, composto por 6 eixos. E aí eles estão aqui, eles não são em uma ordem hierárquica, por isso estão nesse círculo, né? Mas então a gente tem a questão da justiça climática como um eixo que ele vai ser guarda-chuva a partir do momento que a gente entende que as juventudes estão reivindicando que a ótica da construção da política parta desse lugar. A gente tem um eixo da educação ambiental, de novo, assumindo ela como nossa parceira, né, de estratégia de enfrentamento. A gente entra na dinâmica, né, no olhar do trabalho e renda, também como um lugar de dignidade, também como um lugar de fortalecimento, de pertencimento, de manutenção das juventudes nos espaços e de fortalecimento de trabalhos que sejam responsáveis e adequados socioambientalmente. A gente tem um quarto eixo, que é o de corpo e território, que é olhando, ao invés de nós olharmos para gênero e meio ambiente, raça e meio ambiente, classe e meio ambiente, a gente entende a corporeidade na sua completude, né? E aí, de novo, alinhado à perspectiva interseccional, e a gente vai olhar para qual é essa corporeidade, como ela se expressa em que território e que relação ela tem com as dinâmicas, desafios e soluções socioambientais que a gente tem encontrado. A gente tem um eixo de participação e governança, respondendo a essa demanda da juventude de ter maior incidência nas discussões, né, deliberações da política que é feita para as juventudes. Então, de novo, retornar à ideia de que juventude passa a ser sujeito social e deixe de ser apenas um público-alvo. E a gente tem esse capítulo, né, esse eixo que é fruto dessa cooperação entre Vertentes e MMA, que é o de saúde mental, física e ambiental, também uma escolha de tratar a partir da determinante, né, integral de saúde, então entender que não existe saúde para essas juventudes se a gente não tem um meio ambiente equilibrado, se a gente não tem um trabalho digno, se a gente não tem acesso à educação, se não tem acesso à saúde básica, a saneamento, a direito à cidade, a manutenção das suas expressões religiosas e sociais. Então, esse olhar integral que conversa muito com essa pesquisa conjunta com Vertentes. E essa pesquisa foi interessante, assim, porque a gente está falando de um contexto social brasileiro que é de envelhecimento da população. Então, a gente tem a nossa pirâmide etária entrando nesse processo de envelhecimento, e um envelhecimento importante de ser olhado para povos e comunidades tradicionais e para territórios que estão sendo perdidos e destruídos pelos processos socioambientais. Então, a gente está falando de, muitas vezes, últimas gerações a viverem, né, a várias realidades, corporeidades, territórios e culturas. E aí, de novo, a necessidade desse olhar
né, da saúde, do pertencimento da juventude dentro do seu território, dentro da sua cultura, e como que isso se relaciona com a pauta ambiental. E aí, alguns dados, assim, para a gente olhar um pouco para como foi a representatividade dessa consulta, né? Então, a gente teve uma quantidade expressiva, vinda de jovens de 16 a 18, com uma consulta levantada de 15 a 29 anos de participações. A maioria das participações foram de brancos e pardos, sendo brancos 38%, pardos 35%, e deles, né, dessa participação total, a maioria de mulheres e meninas cis, 52%, seguido de homens cis. A gente teve uma participação também de pessoas trans ou de pessoas que preferiram não se identificar a partir da questão de gênero. E, de novo, conversando com aquela primeira pesquisa que nós fizemos, uma participação expressiva de jovens LGBT, então foi quase 40%, de participações desses públicos, né? E aí, só para finalizar, então, assim, o que a gente traz, né, a partir dessa conversa e desse olhar da reconstrução do plano? De que, para abordar uma perspectiva, né, de saúde mental, de saúde física, de saúde ambiental, a gente não pode olhar só para a ideia de bem-estar nesse lugar desconexo das outras determinantes. Então, a gente está falando de paz, então a gente está falando de não guerra, a gente está falando de trabalho digno, a gente está falando de equidade, de acesso, de uma juventude que consiga enxergar e se perceber no futuro, e de uma desresponsabilização individual. Então, saindo da lógica que é a lógica predominante em diversos espaços narrativos, e que é da responsabilização da crise sobre o indivíduo, e a gente conseguir olhar para isso coletivamente, distribuindo e reconhecendo aonde estão os responsáveis, quem são os agentes estratégicos para o compromisso com a mudança, né, do cenário que a gente está, para trazer maior dignidade e perspectiva de presente e futuro para as juventudes, né, nas suas diversidades, e respeitando essas diversidades. Então, acho que essa é uma apresentação ampla, assim, trazendo um apanhado. Dá para a gente ir muito mais, porque a pesquisa é muito legal, e a Karen vai trazer muita coisa desse bloco da saúde mental, né, para a gente olhar juntos, mas reverberando a necessidade de a gente trazer esses olhares interseccionais, conectados, e mais pesquisas de juventude para darem base para as políticas públicas. Mas é isso, obrigada. Ai, super obrigada, Dandara. Você fala e a gente fica fascinado aí, e cada vez mais esse conhecimento, como é importante, né? A gente, esse diagnóstico nos coloca diante de uma realidade, e aí eu acho que essa mudança de paradigma de que a juventude, né, era só sujeito, né, não ativo e receptor dessas políticas públicas, para uma colocação deles no centro, e, né, da decisão e da participação para o, né, que realmente vai impactar a vida deles, né, em termos de políticas públicas e de bem viver aí, de saúde mental. Karen, vamos lá? Como é que estamos aí agora? Então, muito honrada em estarmos apresentando aí esse resultado desse trabalho. Obrigada, Juliana. Bom dia a todos, todas, todos que estão nos acompanhando aqui. E se você está vendo de noite também, porque como vai estar no YouTube, você pode estar vendo qualquer hora, então pode ser uma boa noite, não é? Que bom que você pode estar aqui com a gente. Meu nome é Karen Scavacini, eu sou psicóloga de formação e sou membro fundadora do Vertentes, com muita alegria, muito orgulho, além de fundadora de um instituto chamado Vitaleri. E eu estou aqui hoje para trazer esse material tão bonito que foi desenvolvido a partir da gente entender que tinha uma necessidade, né, que a gente estava vendo isso acontecer com os jovens. Ele nasce também de uma parceria, né, com o Ministério, o que também muito nos alegra, muito nos honra poder ter tido essa parceria, e que seja a primeira de muitas, né, Dandara? E também, ele principalmente nasce da escuta. Então, ele nasce da escuta, da necessidade e da visão desses adolescentes. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma parte desse material, os principais achados dessa cartilha, e aí vocês vão poder ter acesso a tudo isso, né, gratuitamente. Vai estar lá no site do Vertentes para vocês baixarem esse material. Então, até convido que depois vocês possam ir para o site para ver que outras coisas que a gente tem por lá. E não esqueçam de fazer as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, pode colocando aqui no chat, que daqui a pouco a gente vai ter esse espaço e a gente responde tudo para vocês.
Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vocês já vão ver em primeira mão a cartilha. Deixa eu pôr aqui. Vamos ver se conseguem ver? Então, essa é a cartilha Quando o Mundo Preocupa, Saúde Mental, Clima e Juventudes, e a gente traz a questão do impacto da crise climática nas emoções e no futuro das novas gerações, né? Então, o Vertentes, ele tem buscado integrar a saúde mental e o clima como uma das pautas estruturais dentro do Vertentes e também, principalmente, não acessória às políticas públicas. Então, o que é a cartilha, né? Até para vocês verem aqui, eu vou passando. Tem algumas partes que eu vou passar rápido, peço desculpas, o tempo é curto, mas vocês vão ter bastante tempo para poder ver tudo isso depois. Então, essa cartilha nasce a partir dessa escuta, como eu falei, dessa parceria também com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e ele contou com vários participantes, sendo 53,6% de mulheres cis, 35,8% de homens cis, 1,8% se identificando como pessoas não binárias, 7,3% não responderam, e 37,6% se identificam como um grupo LGBTQIAPI+. E a idade variou de 16 a 35 anos, com uma média de 24 anos dentro desse questionário. Vou passar aqui também rapidamente esses dados para poder falar um pouco mais sobre as questões ligadas à saúde mental e também contar para vocês dos outros trabalhos, né, do material todo que compõe esse toolkit de saúde mental e clima, porque quando a gente foi desenvolver esse material, a gente pensou muito como a gente poderia auxiliar que outras pessoas usassem e de maneiras, né, que muitas pessoas usassem e de maneiras diferentes, eu já vou contar isso para vocês. Então, cor e etnia. Aqui a gente vê que a maioria como branca, depois pardas, negras, indígenas e amarelas. E o que eu queria trazer aqui para vocês, a Juliana também já falou um pouco do efeito vicário, né, do efeito indireto, da questão da saúde mental, das mudanças climáticas na saúde mental. E 65,3% nos disseram que eles estão muito preocupados e com medo do futuro. 50,7% dos jovens, eles relatam sentir medo ao pensar nas mudanças climáticas, 22,9% relatam tristeza, uma porcentagem raiva, impotência, e 5,2% esperança. Eu acho que isso é muito importante para a gente poder até pensar como trazer esses jovens e como poder cuidar desses jovens, né? Sempre com esse olhar muito amplo que a Dandara trouxe, de que esses jovens também precisam ter acesso a uma série de outros cuidados para além, né, da saúde mental, para que eles possam ter uma boa saúde mental. E as pessoas que vivenciaram o efeito climático relatam com mais frequência sentimentos como medo, tristeza, preocupação com o futuro do planeta. O que nos chama atenção também é que 21,9% dos jovens já perderam casa, escola ou trabalho por conta dos desastres ambientais, e esses jovens, eles vão, obviamente, trazer níveis mais altos, apresentar níveis mais altos de tristeza e preocupação. Então, claro que a idade e a vivência direta vai influenciar como eles estão lidando com tudo isso, e junto com essas questões, a gente até trouxe, né? Então, a gente trouxe muitos dados e a gente trouxe também algumas explicações do que a gente tem visto em termos de termos ligados à saúde mental e clima. Então, a ecoansiedade, que é a preocupação constante com o futuro do planeta, e que para algumas pessoas isso pode ser um impulso para agir. E a gente precisa ter um olhar também propositivo de entender o que a gente pode fazer, porque senão a gente só fica trazendo, e é super importante que a gente possa entender os riscos, é importantíssimo que a gente entenda o que está acontecendo com esses jovens, mas também o que a gente vai fazer com essas informações e o que a gente pode propor, seja para as políticas públicas, para os jovens, para educadores e para vários outros atores importantes, o que fazer com essa informação e como que a gente pode trabalhar em conjunto.
Então, tem a nostalgia, que é a tristeza por ver o lugar onde a pessoa vive ser destruído, mesmo que ela não precise sair de lá. Tem a desesperança climática, que é a sensação de que nada do que se faz pode mudar e que leva até uma perda de vontade de agir. Tem o luto ecológico, que é a dor da perda, o medo de perder ecossistemas, espécies e paisagens com valor simbólico afetivo. Eu fico pensando nas crianças e jovens vendo aquela reportagem que saiu ontem, né, do aumento de 1,5%, 1,5 graus no clima lá na Amazônia, e como que isso é importante para a gente discutir também com eles de uma maneira aberta. Tem a questão da culpa ambiental, que é um sentimento de responsabilidade pessoal por danos causados à natureza, e a justiça climática, que é o princípio e essa agenda que vai buscar distribuir de uma forma justa os impactos e custos da crise climática. Então, queria também salientar que a gente viu que jovens acima de 24 anos e pessoas que, então, vivenciaram esses eventos climáticos, eles sentem mais fortemente o impacto emocional, e povos tradicionais e pessoas LGBTQIAP+, demonstraram níveis elevados de sofrimento emocional, indicando que eles têm vulnerabilidades adicionais. Deixa eu mostrar agora para vocês, porque vocês vão ver, ó, vou mostrar rapidinho, só para vocês falarem que não viram. Então, aqui estão as outras partes da cartilha, com, enfim, sugestões de como a gente pode cuidar disso que se sente, de como os coletivos podem ter um apoio social, né, podem desenvolver um outro apoio, onde buscar apoio para as questões de saúde mental, como que a gente pode fazer junto com projetos colaborativos, assembleias, transformando, por exemplo, os espaços escolares, quais podem ser os caminhos de participação, política ambiental e emocional, e como que tudo isso se conecta com as agendas globais. Estamos aí pré-COP30, né, fundamental da gente poder conversar e discutir sobre esses assuntos. E aí, pessoal, como eu falei, a gente desenvolveu um kit, material complementar que está dentro desse kit todo, que é o guia de uso. Eu vou mostrar as capas aqui para vocês, né? O guia de uso para educadores, a partir da cartilha. E para que serve esse guia, tá? Para que a gente possa dar uma sugestão de uso de como esses educadores podem lidar e usar com o material que foi desenvolvido dentro da sala de aula, como que eles podem conversar com os jovens sobre esses temas. Então, aqui tem como apresentar o tema, qual a importância de trabalhar com isso, como aplicar esse material, e quais podem ser os cuidados que a gente precisa ter, por exemplo, antes de trazer esses temas para o debate, como, por exemplo, escutativa e empatia, respeito à diversidade de experiências, evitar alarmismo, cuidar da linguagem. Inclusive, para quem não conhece, o Vertentes tem uma outra cartilha maravilhosa, que é Linguagem e Saúde Mental, que vai trazer esse tema de como a gente precisa cuidar da forma como a gente fala sobre saúde mental. Aqui também tem algumas sugestões de percurso, de encontros que podem ser feitas em escolas e várias sugestões de vídeos e atividades práticas que podem ser desenvolvidas, além de cuidados que precisam ter durante as atividades. E a gente tem também a outro material, que é a dinâmica de escuta com estudantes, onde a gente quis trazer também sugestões para que eles possam usar esse material também, e como a gente pode promover essa escuta entre os adolescentes. Esses materiais, eles se complementam. E aqui, então, a gente traz dinâmicas que vão de 40 a 60 minutos, diversos materiais e etapas de como a gente pode ter essa escuta para esses adolescentes, tá? Também estou passando aqui meio rápido, porque o meu tempo já estourou. Mas antes de eu parar, eu queria mostrar o último material para vocês, que são os cards de frases para uso em rodas de conversa. Então, vamos dizer que esse educador ou um pai queira conversar sobre isso com o jovem, como que ele faz? O que ele fala? Gente, aqui instruções de uso, um beabá, um passo a passo. Obviamente são sugestões, cada um vai adaptar isso à sua realidade, à sua necessidade, mas a gente adoraria poder ouvir desses educadores, ouvir das pessoas que estão utilizando esse material, como foi utilizar
E sugestões também, porque vou contar para vocês em primeira mão que a gente já está desenvolvendo um outro material maravilhoso que vai ser lançado aí no início do ano que vem. Então, que também vai vir com um toolkit junto. Então, aqui fica só um spoiler, um pouco, né? Só de um spoiler do que tem por aí. E aqui, então, vai trazer também outros cuidados que a gente precisa ter antes de começar essas conversas, os locais de cuidado, como usar esses cards e várias sugestões de perguntas e reflexões. Então, o que se fala? Por exemplo, o que você sente quando você ouve falar sobre a crise climática? Bom, essa pergunta abre espaço para reconhecer emoções legítimas, medo, culpa, impotência, esperança. Nomear o que se sente é o primeiro passo para não deixar o tema virar algo distante e sem identificação individual. Esse aqui é só um exemplo das perguntas, ó. Vou passar rapidinho para vocês verem quanta pergunta que dá para fazer dentro desse bate-papo com a juventude. Então, fica aí esse material lançado do Vertentes. Quero agradecer também a Camila, que faz parte do Instituto Vitaleri, que foi autora junto comigo dessas cartilhas, e também as parcerias todas que tivemos. Sim, as cartilhas vão estar gratuitamente disponíveis para todo mundo que quiser. Deixa eu parar minha apresentação, voltar para cá. E distribuam. Não precisa pedir autorização, distribuam, pode imprimir, pode usar, porque está feito, é para poder também ajudar aí quem precisa e que a gente possa aumentar esse debate, esse diálogo cada vez mais. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, a oportunidade de estar aqui. Dandara, obrigada. Ju, a Fátima, que está aqui, que é secretária do Vertentes, que também faz um trabalho maravilhoso, a Camila. Estou vendo a Jéssica aqui também, que faz parte do Vitaleri. E estou esquecendo, gente, elas vão ficar bravas, desculpa, mas vamos lá, gente. Muito obrigada. E passo aqui para o Matheus. Era o Matheus que vai falar também maravilhosamente bem, mas antes de eu passar para ele, eu vou passar para a Ju, que vai apresentá-lo. Obrigada, gente. Tá ótimo. Obrigada, Karen. Muito bacana. Agradecendo também a toda a produção, né, que fizeram essa cartilha, a Carolina, que está aí, que faz a nossa rede, a Gabi, toda a equipe, né, que nos ajudou a tornar isso realidade. E é muito bacana porque, assim, a gente trabalha com fomentar a educação entre pares, por mais que a gente esteja falando aqui em escola, adolescente, a ideia desse material, as rodas de conversas, né, entre jovens, entre pares, ela é fundamental. E aí eu trago isso já faz parte da minha apresentação do Matheus, que é um promotor de rodas de conversa entre juventudes, né, das mais diversas aqui, liderando também, estando dentro do Fórum Paraense de Juventude, e ele é a juventude aí, junto com o Beto na Colmeia, ele né, com a SEC, a gente está sempre buscando trazer o Matheus, porque ele agrega muito nessa vivência que ele tem nos últimos anos. Então, Matheus, ontem queria, né, publicamente agradecer, como foi linda a nossa roda de conversa, e algumas perguntas disparadoras, elas foram trazidas aí, Karen, exatamente, né, o que gera impacto, mas como a gente busca a solução, né? Mas para isso, a gente tem que estar bem emocionalmente e cuidar da nossa saúde mental. Então, né, o autocuidado e a questão de estar nos coletivos, ela é fundamental. Vamos lá, Matheus. Muito obrigada. Nossa. Eu que agradeço, pessoal, por vocês se juntarem, trazerem, materializarem essa cartilha tão preciosa, que com toda certeza é para se democratizar, é para a gente trabalhar, para a gente repercutir e, enfim, potencializar aquilo que há de tão urgente que é cuidar da nossa saúde mental, né? Ainda mais nós como jovens, vivendo múltiplas crises de todas as frentes. Eu confesso para vocês que fico um tanto realmente esperançoso quando eu vejo, né, iniciativas como essa. E, bem, me apresentando brevemente, a Ju falou um tantinho, mas estou aí nessa brincadeira de 9 anos agindo e atuando, né, colaborativamente, em cooperação multissetorial, dentro do ativismo climático. E é claro, durante essa trajetória, perpassei muitas experiências que, digo de passagem, se tivesse esse movimento do autocuidado, do estudo, né, e dessas oportunidades de acesso a isso, com toda certeza me fortaleceria e fortaleceria os meus
companheiros e companheiras de luta também. Eu, de certo, dou aí o nosso bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste na posteridade. E antes de trazer, né, eu gostaria que a gente pudesse fazer um exercício muito trazido do que foi a nossa roda também de ontem, que mesclou muito o lugar de trabalharmos também o sensorial, né, com, enfim, as práticas que dizem respeito também às nossas lutas. Então, eu quero começar pedindo que a gente possa sentir, né, por um segundo, esse ar que a gente respira. Mas que também convido vocês para uma vivência mais próxima da minha realidade, que possam sentir o calor. Sabe um mormaço? Não sei se vocês têm essa palavra nos territórios onde vocês me escutam, né? Aqui ele sobe muito ferozmente do asfalto, seja em Belém, Marabá, Santarém, por conta das condições úmidas e o sol, que, enfim, dizem que é um sol para cada corno. A galera tira graça, né? Mas, de certo, também não tem algumas coisas não tão engraçadas, como, a exemplo, a fumaça das queimadas, que em certos períodos do ano não só cobre os nossos rios, nossas cidades, mas também nossos pulmões, e o senso de que estamos em um lugar, um ecossistema equilibrado, né? Eu, por exemplo, tive, e muitos, né, aqui no norte do Brasil, uma vivência de pelo menos uns 24 a 29 dias sem chuva. Isso, para nós, é uma realidade totalmente fora do comum, onde habitualmente, em nossa região, às 4 horas da tarde era comum ver que a chuva caía, banhava, né, os rios, matos, florestas, a nós aqui na Amazônia Urbana, quando, enfim, estamos percebendo, né, que globalmente essa crise climática afeta diretamente a nossa vida. Não é só notícia do jornal, né, se torna uma experiência corporal e vívida. Vejo, o peixe que some do rio. Ontem estava conversando sobre isso, né, Ju, com pessoas que são de algumas regiões daqui. Enchente também, que na Baixada muito já vivi, sobe mais rápido do que esperado, dado também o racismo ambiental, onde temos aí os nossos rios soterrados, onde temos as práticas, né, de desvio ali do que é a sustentabilidade do ecossistema, esse calor insuportável que, de certo, cada vez mais tem nos adoecido. E junto com essa crise climática que também surge uma crise interna, eu entendo, que às vezes silenciosa, mas também, de certo, grita, que é essa crise na nossa percepção, que é essa crise na tal dita saúde mental e no bem viver, né? Aí tem um termo que muito estou me apropriando e acredito dialoga também com o que a cartilha traz, que é a ecopsicologia, né? Assim, de forma simples, é algo que também nos traz também profundo um senso que nós, seres humanos, não estamos na natureza, né? Nós somos a natureza. Nossas mentes, elas não evoluem nesses escritórios ou selvas de pedra, mas sim numa profunda conexão com a terra, com os ciclos, com a floresta. E a ecopsicologia argumenta que essa raiz da crise climática, ela se origina, sobretudo, numa crise de percepção, uma alienação que o sistema assim nos coloca, né? A mente moderna que separou esse natural para o racional, enfim. E por vermos a floresta, o rio, a terra como um objeto que está lá fora, um recurso a ser explorado, nós nos tornamos até mesmo capazes de destruí-los, né, sem sentir que estamos destruindo a nós mesmos. E acredito que a tensão aqui na Amazônia Paraense se faz muito presente. Essa mente separada da floresta, da natureza, funciona para esse mundo industrializado, mas não funciona de forma alguma para cá, para descrever os povos da floresta. Então, quando, por exemplo, um indígena quilombola, extrativista, ribeirinho, do Xingu, de Tapajós, diz eu sou a terra, o rio é meu sangue, isso não é uma metáfora poética, é uma descrição literal de uma identidade, de um corpo território. A psique, a cultura, a espiritualidade e o território sendo uma coisa só, né? Uma integralização. Então, essa cultura, esse corpo, a terra-identidade violada nos traz para um lugar
que muito se reverbera em nós jovens, né, juventudes, que é a tal dita eco-ansiedade. Esse medo do futuro, né? Aqui no Pará, pelo menos, é algo muito imediato e doloroso para a gente. Tem um termo também que eu estou me apropriando ao ter oportunidade de acessar materiais que, enfim, tão lindos, vocês também estão co-criando, né? É um chamado solastalgia. A gente estava falando sobre isso um tanto ontem, né? Que é o senso de que essa ansiedade para com o futuro, do que vai acontecer, na realidade se configura na dor da perda do lar, enquanto a gente ainda vive nele, né? Enquanto ainda estamos nele. Então é uma angústia de ver o igarapé onde você aprendeu a nadar, ser contaminado por mercúrio do garimpo, é o luto por ver uma castanheira que era da nossa... eu estava falando da minha avó, né? Ser derrubada pelo fogo da grilagem, ou até mesmo por falta de cuidados, né, do setor público. Então, posso trazer aqui que a crise mental na Amazônia não vem dessa tal alienação, ela vem de um trauma direto da forma que estamos nos relacionando com o ambiente. Então, uma dor de ser imputado, de ter nossa identidade, nossa mente, nosso corpo e território invalidado, queimado, envenenado. Então, assim, é um paradoxo, né? E ainda que assim a gente se coloque nesse lugar, nós morando na maior biodiversidade do planeta, ainda estamos sim cercados de concreto que replica um modelo de desenvolvimento que não nos envolve. Então, o resultado a gente vê, são ilhas de calor, são, enfim, a morte mesmo de nossos espaços de convivência, de vivência, de memória e afeto. Então, essa reconexão se faz de algo muito necessário. Então, ver o trabalho que está sendo realizado, onde a proposta é justamente nós fazermos essa reconexão consigo e com o coletivo, simboliza muito a luta que assim tenho vivenciado e reverberado aqui. E eu entendo que também eu não posso me furtar de dizer que a cura, claro, vem por esse autocuidado, um ato individualizado pode ser colocado do autocuidado, mas também vai diretamente de enfrentamento à crise climática, quando a gente fala que a cura para a solastalgia é a demarcação de terras, é garantir que quem são e quem está protegendo os territórios, né, possam ter o seu corpo território vivo. A saúde mental é a saúde da floresta também. Então, mesmo que assim esteja falando de floresta, eu também falo de uma reconexão e uma resistência urbana. E nós, juventudes, nós do Fórum Paraense, né, por exemplo, temos pautado essa justiça climática e saúde mental, plantando árvores na periferia. Convidei Ju no dia 8 e 9, Jardins Agroecológicos, estaremos fazendo na Praça Dora de Steng, para quem está em Belém. Pode-se chegar das 8 às 5, vamos estar reflorestando mentes e corações. E bem, entender, então eu espero, né, através da minha fala, aquela que escuta, que para nós, saúde mental está diretamente ligado com a luta à justiça climática. Então não há uma mente sã como um território doente. Então nessas portas que se abrem para a COP30, o mundo todo vai olhar para Belém, entendermos que floresta não é um recurso, ele é um parente, é um familiar, que cuidar do planeta não é um ato de caridade, é sim um ato de autocuidado. Então, que a gente possa cuidar, né, da nossa Amazônia, a partir também do cuidado da nossa mente, e cuidar da nossa mente hoje, aqui e agora, é lutar pela Amazônia também. Eu agradeço muito os companheiros e companheiras de luta que estão aqui com a gente, e que possamos seguir, né, nesse trabalho com muita coragem, determinação e, claro, afeto. Muito obrigado, pessoal. Ai, nossa, obrigada, Matheus. Realmente você traz assim, né, essa conexão total, né, esse olhar integral, né, como ser não humano, ser humano natureza, porque somos todos. Então, acho que assim, o que Dandara trouxe em termos, né, do que foi essa escuta, né, e essa ideia linda de poder identificar os coletivos que já estão aí nesse trabalho. Eu vejo que a gente tem a mania de inventar roda e buscar uma pessoa, ou seja, agregar, né, dar esse retorno, tentar
eventualmente fazer algo agora de volta para esse coletivo e trazer a eles, né, também uma devolutiva sobre o olhar de como cada um vai adaptar isso, né, porque essa cartilha que a gente chama, né, ela não é ela é uma sugestão de como cada um vai traduzir até os próprios termos locais, né, de cada território, e como adaptar. Ontem foi basicamente, a gente trouxe esses elementos, vamos dizer, eu diria, científicos que estão nos pautando pelo problema, mas trazendo soluções absolutamente e vivências, né, territoriais, corporais, né, fazendo aí sensoriais, porque, né, nós somos aqui seres abertos com muitos... Então, eu super agradeço a vocês, a gente está com um tempinho um pouquinho corrido, eu vou falar um pouquinho do que a gente está aí... ontem foi uma pré-COP, na Casa COP do Povo, que estava acabando ainda, né? A pessoa que está coordenando lá, nós fomos ver ainda pintando paredes, né? Nós fomos super bem recebidos, e é uma coisa linda ver como a cidade, né, esse povo paraense, assim, absolutamente super hospedeiro, né? Eu estou na casa de uma senhorinha aqui, que é uma coisa mais fofa do mundo, ela me conta coisas da cidade, e aí eu queria falar um pouquinho do que a agenda de como o Vertentes vai estar presente em diversos espaços, né? Eu fui credenciada como sociedade civil, tenho muita honra de poder estar, né, como Party Overflow, é o nome em inglês, mas como a COP é uma conferência de partes, né, e o Brasil é uma parte aqui hospedeira, né, desse evento. Eu faço parte de uma delegação, né, representando a sociedade civil, porque eu acho que é isso, é como se emerge, né? Eu vejo como vivenciamos como Vertentes e como a SEC o G20 no Rio, né, na Cúpula dos Povos. Aqui também vai ser uma coisa linda de expressão, né, das diversas das diversas etnias e realidades que vão estar aqui, né, buscando se expressar das mais diversas formas. Então, isso aqui é só basicamente um primeiro, né, draft de que a gente da minha agenda, que depois vai ser muito mais preenchida aí com essas vivências dos eventos paralelos, né? Mas a gente teve ontem com o Matheus esse evento do dia 4, hoje esse webinário que marca a nossa presença nesse pré-COP. A partir do dia 7 tem a COI, 6, 7 e 8, a conferência das juventudes da Iungo acontece na Universidade Federal do Pará, e lá eu sou só a mobilizadora também de um grupo todo com a Global Mental Health, a United Global Mental Health, o Climate Care Center do Imperial College, e a gente vai ter aí né, pessoas, tem um vídeo da Marcele, que é a nossa campeã, né, presidente das juventudes aí, que conclamou esse mutirão de juventudes, ela gravou um vídeo para a gente, e no dia 11 eu fui convidada, né, pelo pessoal da Reconecta para fazer uma oficina no Colégio Marista. Existem escolas hoje que já estão preparando essas juventudes para olhar para isso e ter um ativismo saudável, né, para isso. Então, eu fiquei muito feliz com esse evento. Também, depois nós vamos ter um evento mais amplo de ciência dentro da UFPA, que vai trazer experts da UNB, daqui da própria UFPA. A gente tem os casos todos coletados por uma professora antropóloga indígena do povo Kumaruara, que vai trazer essas vivências que Matheus colocou, de como eles vivenciaram e sentiram. Depois eu vou compartilhar, Vertentes, um foto essay que a gente fez, que tem casos tanto da vivência da seca no norte aqui, né, no Baixo Tapajós, e do Rio Grande do Sul, que a professora Tatiana Camargo coletou lá uma série de
vivências do que foi essa, né, emergência climática vivenciada pela população do Rio Grande do Sul. No dia 13, a gente tem uma parceria com a RD num evento na Casa das 11 Janelas, então é um painel sobre saúde e clima, um pouco mais amplo de saúde, mas eu vou estar participando com o tema da saúde mental. A gente foi buscando espaços, né? E do dia 21, Matheus aplicou, e no Pavilhão da Criança dos Juventudes, né, vai ter aí um trabalho também sobre uma oficina, né, de trabalho de cuidado coletivo e a ação climática. Então, fora isso, existem aí alguns canais que depois a gente vai publicar no Vertentes. Para quem não está presente, tem uma série de eventos que estão online no site da UNFCCC, né, da ONU, mas também as várias organizações, Observatório do Clima, várias outras estão falando de temáticas especificamente, né, do que está acontecendo na questão do clima. E a gente espera poder, depois da COP, poder fazer um novo encontro, trazer aí elementos do que a gente entendeu, de que efetivamente a agenda né, desse plano de adaptação no Brasil foi, vamos dizer, consolidado, né? Em julho, houve um evento que é a Conferência Global de Clima e Saúde, do Ministério da Saúde, do qual participei, e foi feita a Carta de Belém. A Carta de Belém espera ter o ok a validação dos vários países, e ela traz alguns elementos importantes sobre saúde mental. E antes tinha um capítulo só sobre saúde mental, mas, por exemplo, tinha lá um capítulo sobre saúde do trabalhador. Como que você olha a saúde do trabalhador se você não olha a saúde mental do trabalhador? A questão das mulheres. Como que você olha que são, né, as mais afetadas, o mapa, né, os mais afetados áreas de vulnerabilidade são as mulheres, crianças, adolescentes e juventudes. Como que a gente não olha isso? Então, a gente conseguiu, né, junto com a United Global Mental Health, incidir, né, o nosso trabalho de advocacy do Vertentes, incidir, colocar sugestões que algumas foram aceitas e a gente espera que esse endosso venha de todos os países. Mas isso é só o começo. Por quê? Porque a partir daí a gente precisa de implementações, a gente precisa de olhar como que cada território vai se adaptar para esse futuro que é absolutamente incerto. Então, eu agradeço imensamente, passamos 3 minutos do nosso, né, ainda bem que a gente tem aqui essa paciência de vocês, mas quem tiver indo, eu agradeço, está aí e podem dar download da cartilha, está no nosso site. Dandara, muito obrigado, espero abraçar você. Matheus, você vai conhecer Dandara pessoalmente aqui em Belém daqui uns dias. Karen, super obrigada. Você não sabe, mas Sorocaba tem um movimento por conta dessas chuvas que alagam Sorocaba inteiro. Ontem eu vi, vou compartilhar com você, porque pode ter aí uma ação específica, né, sobre essa questão. E acho que, não sei se a gente vai conseguir fazer algumas... eu não consigo ver o chat, engraçado, para saber se vocês me passaram algumas perguntas, mas o chat não aparece para mim. Deixa eu ver aqui. Não aparece. Tem uma pergunta no chat. Vai lá. Permite, não tem nenhuma pergunta no chat. E é isso. Queria só, Ju, complementar e agradecer a Bel, que está aqui também, o Bem-Estar, que faz parte do Vertentes, a Andréia, do Ame Sua Mente, o Beto, da Soul Be Good, e que eu agradeci algumas pessoas e acabei não falando deles, então, para a gente ser, né, todos os membros fundadores do Vertentes, então, a SEC, o Vicalério, o Soul Be Good, a Ame Sua Mente e o Bem do Estar. Ju, passo para você de novo, que eu já entrei no seu tempo. O último, né, um minutinho de despedida da Dandara e Matheus para a gente fechar. Eu agradeço mais uma vez esse espaço, assim, faço a provocação, a gente, daqui a pouquinho estou chegando em Belém para te dar um abraço, Ju, pessoalmente, mas de que a COP, ela só começa quando o evento acaba, né, e que a gente não esqueça disso, esse é um evento simbólico,
ele finaliza dia 21, e aí a COP começa de verdade, que é a hora que a gente, sociedade civil, governo, vai construir o que a gente pactuou ou vai cobrar o que não foi pactuado para que seja, né, ampliada as discussões. Então, mais uma provocação é que a gente entre com tudo nessa discussão, né, da interseccionalidade, da transversalidade da saúde mental, ambiental. Mas é isso, agradeço o espaço e a potência de construção aqui juntos. Oi, gente querida, muito precioso estar aqui com vocês. Espero que a gente possa reverberar, enfim, nossas iniciativas a fim de potencializarmos, né, nossas lutas pela saúde mental, pelo bem viver e pela continuidade, né, da dignidade humana, da nossa vida e do ecossistema vivo. Eu fico muito feliz de partilhar desses espaços, seja com o Ecossistema Vertente, com a SEG, com a Dandara, também com a nossa querida Karen, que a gente já criou algumas pesquisas também, não foi? E eu creio que tem muito pela frente e podem contar com a parceria do Fórum Paraense de Juventudes, assim como, enfim, do meu ser, do meu corpo território, para estar aqui com vocês, reverberando nossas pautas. Muito obrigado. Obrigada, gente, a todos que participaram, que vão ver. Estamos aí abertos para, né, grandes conversas. Teremos mais adiante, né, na volta da COP. Quem sabe a gente produz algum outro webinário. Obrigada, Fá, pela Dan, Camila, Carol, Gabi, todos vocês, viu? Beijo, coração. Tchau. Obrigada, Si, por ficar até o final. Beleza, obrigada. Davi participando, tudo bom, Gabi? Obrigada. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.